No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scari e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, o alcoolismo é um vício que atinge mais de 12% da população brasileira. Hoje vamos falar sobre mulheres e alcoolismo. Participo do programa Graziela Santoro, publicitária, facilitadora de diálogo saudável e presidente da Associação Alcoolismo Feminino. Bom dia, Graziela, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada pela oportunidade de falar de um problema tão sério, né? Um problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Edmilson Antunes, antropólogo, professor da Escola de Artes e Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Ele também é professor da Escola de Enfermagem da USP São Paulo, USP Leste, e da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. A co-apresentação do programa. Bom dia, Edmilson, seja muito bem-vindo. Bom dia, Joel, bom dia a todos. Obrigado aí pelo convite. Prazer estar com vocês. A co-apresentação do programa é de Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo com a repórter Maíra Lopes, direto de Nova York. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Graziela. Bom dia, Edmilson. E bom dia você que está aqui em sintonia com o Brasil ODS na Rádio Brasil Atual. O destaque da semana, Franklin. Antes de falar do destaque, falar também que os objetivos de hoje, do programa de hoje, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são de números 3 e 5, que é saúde e equidade de gênero, que visa o quê? Segurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos e todas em qualquer idade. E alcançar igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Isso é fundamental para as sociedades atuais, né? E também acrescentar que os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ou seja, as ODS, como são chamadas, são parte da Agenda 2030 da ONU, um pacto global por um mundo mais justo e mais sustentável, Joel. E o destaque que eu quero dar para o programa de hoje, já que a gente está falando de um mundo mais sustentável, mais justo, é com relação a esse aumento que nós vamos ter aqui em São Paulo, porque já tivemos aqui em São Paulo, que é o aumento da energia elétrica, né? O aumento foi de 12,4%, né, aprovado pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, sendo 18 e pouco por cento para alta tensão e 10,15% para baixa tensão. Ou seja, a situação econômica já não estava muito boa para a população paulista, vai complicar ainda com esse aumento da energia elétrica, Joel. Ou seja, aumenta a energia elétrica e abaixa a gasolina. Tira de um lado e coloca do outro. Será que a população vai refletir isso nas eleições? A população vai perceber o que está acontecendo com esse país nas próximas eleições? Eu acredito que sim, né, João? A maioria a gente tem visto nas últimas eleições, praticamente todas, as pessoas votam com o bolso mais do que com a cabeça, né? Ou seja, se a situação econômica está ruim, isso vai pesar demais na hora de decidir o seu voto. E realmente a gente voltou a ter inflação, coisa que a inflação alta, acima de 10%, coisa que há décadas, podemos dizer, não existia no Brasil. Dados do relatório da Plataforma de Vigilância em Saúde indicam que entre abril e maio de 2022 houve um aumento de 12,7% no consumo de álcool por mulheres. Muito bem, eu quero ouvir da nossa convidada, que além dos problemas decorrentes da pandemia, que aumentou o consumo de álcool para todas as pessoas que ficaram isoladas, quais seriam as possíveis causas desse aumento, Graziela? Olha, na verdade, eu acho que ele revelou muito o consumo de álcool entre as mulheres. Eu acho que havia muitos casos, né, de subnotificação e as questões emocionais, né? As mulheres, as pesquisas apontam, né, que as mulheres
bebem por questões emocionais. E nós sabemos que durante a pandemia, muitas sofreram, né? Aumentou também o número de mulheres em situação de violência, né? A questão que vocês acabaram de falar, né? A questão da inflação, né? Do dinheiro não está valendo nada, né? Mulheres que são mães solo, donas de casa, precisam trabalhar, cuidar dos filhos, muitas vezes sozinhas, né? Eu acho que isso tudo contribuiu. Toda questão que mexe com o emocional da mulher leva a essa, pode levar, né, essa mulher a consumir ou aumentar o consumo de álcool, né? Que é uma droga lícita que está super disponível aí em qualquer lugar, até por delivery, né? Edmilson, quais são as razões desse aumento do consumo de álcool pelas mulheres? Então, acho que eu vou na mesma linha aí da colega. Eu acredito que, de fato, a pandemia, né, se nós levarmos em conta essa situação que vivemos já há mais de 2 anos, isso, de fato, gerou, né, certamente, mais problemas emocionais, problemas que, de uma certa forma, afetam, né, já afetavam as mulheres, e eles se potencializaram nesse contexto da pandemia, né? E uma questão também muito séria é que, quando a gente fala do alcoolismo para as mulheres, é preciso levar em conta algumas especificidades, né? Quer dizer, embora, como foi dito, o álcool seja uma droga lícita e seja disponível, mas o beber feminino ainda ele é marcado por muito preconceito, né, por muita discriminação, muito estigma, né? Então, o alcoolismo feminino acaba sendo uma doença que muitas vezes é vivida na solidão, né? É vivida, enfim, a mulher não encontra muitas possibilidades de compartilhar essa situação. E isso certamente agrava e contribui para agravar o problema. Eu acredito que as questões emocionais acabam se potencializando mais em virtude dessa situação. Você levantou um aspecto interessante, Edmilson. Se o homem bebe, ele é machão, né? Se a mulher bebe, ela é alcoólatra. Exatamente. Inclusive, na pesquisa que nós conduzimos, isso, as próprias mulheres falavam isso. Elas diziam, não, o homem bebe socialmente, a mulher que bebe, ela é taxada como sem vergonha. Enfim, vem toda uma série de estigmas sobre a mulher, né? Então, a gente já começa a perceber aí que, embora a doença do alcoolismo afete tanto o homem quanto a mulher tem algumas especificidades que tem que ser levada em conta, né? Sobretudo nos agravos que essa doença pode causar. Graziela, o Edmilson levou a questão fundamental do preconceito em relação à mulher e o alcoolismo. Agora, a gente fez uma pergunta geral, agora especificamente, em que classe social a mulher sofre mais preconceito? A de baixa renda, média ou alta renda? Eu acho que em todas, não tem, né, assim, a gente vive num país, né, num mundo, mas quando a gente fala de Brasil, né, a gente precisa olhar que o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres, né? Simplesmente por ela ser mulher, e o preconceito é enorme, é uma sociedade machista, patriarcal, e eu queria só complementar o que o Edmilson falou, né? Além dessas questões, né, que ele falou, e por essas questões do preconceito, né? O homem, quando bebe e quando faz milhares de outras coisas, ele é o tal, e a mulher, ela sofre essa quantidade de estigmas. Ela fica como uma mulher sem valor, né? Uma mulher, desculpa o termo, uma vagabunda, que não é o caso, né? E aí, assim, o que acontece? Ela demora mais a pedir ajuda, e aí a doença, ela é uma doença progressiva, né? Ela tem estágios, e ela demora mais a pedir ajuda por isso, por vergonha, por medo, por culpa, né, por uma série de fatores. E quando ela pede ajuda, ela já está num estágio muito avançado. E a mulher, ela fica dependente mais rápido, né, porque ela tem mais gordura no corpo e menos água, e menos enzimas que processam. Então, ela fica dependente mais rápido. Eu acho que é importante isso falar. Mas, de forma geral, assim, todas as mulheres, né, todas as mulheres, assim, na nossa associação, a gente recebe mulheres pós-graduadas, mulheres em situação de vulnerabilidade social. Então, eu acho que não tem especificamente, na minha percepção, né, eu não sou nenhuma cientista nem pesquisadora, mas a minha percepção, a gente já acolheu mais de 1.500 mulheres em 2 anos e meio, são todas. Que tipo de acolhimento vocês dão?
a gente tem como missão acolher essas mulheres, qualquer mulher que deseje parar de beber, né? Nós entendemos que, independente dela estar dependente, né, com a doença já, as mulheres que estão fazendo uso nocivo ou abusivo, elas também podem nos procurar e nós vamos acolhê-las. Se elas quiserem parar de beber, nós vamos ajudar. A gente levanta essa bandeira, um movimento mundial que tem aí, movimento pela sobriedade, mulheres pela sobriedade, né? O álcool, independente da doença, ele é uma substância que causa inúmeros malefícios, né? No mundo, são mais de 3,5 milhões de mortes por consumo de álcool no mundo. Isso é muito abafado e a gente precisa levantar essa bandeira. Então, a gente acolhe essas mulheres sem julgamentos, sem preconceitos. A gente trata com grupos terapêuticos específicos para falar de maternagem, para falar com as mulheres em situação de violência e consumo de álcool. Mulheres que realizaram cirurgia bariátrica, que a migração para o consumo de álcool e para a dependência está muito grande. Né? Mulheres que têm outros transtornos alimentares associados ao alcoolismo. A gente trata... a gente tem um grupo específico para ajudar a comunidade LGBTQIA+, tratamos da questão de raça, tratamos da prevenção de recaída. Então, são vários grupos terapêuticos que elas podem participar de forma gratuita, além das reuniões de partilhas, que tem sempre uma profissional, uma psicóloga ou uma conselheira no final, fazendo o fechamento da reunião dessas partilhas. A gente tem equipe de psicólogas, estamos montando a nossa equipe de psiquiatras, e o nosso trabalho ele é 100% virtual. Tem o apoio da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, e é um trabalho, assim, eu tenho muito orgulho de dizer que é um trabalho pioneiro no Brasil, que tem grupo para familiares, né? Tem várias outras coisas que muito a gente... interessante, viu, Graziela? E no decorrer do programa, até o final, você pode dar o seu endereço para que as mulheres que conheçam alguém ou tenham um consumo de álcool alto, possam buscar ajuda na tua associação. Edmilson, nas tuas pesquisas, você já constatou que as mulheres jovens estão bebendo muito mais do que a geração anterior? Olha, acho que dentro dessa questão do alcoolismo é bem interessante essa questão, porque ela coloca, mais uma vez, né, você tem um alcoolismo como uma doença, enfim, né, que inclusive o DSM-4, a própria OMS reconhece como o alcoolismo como uma doença. Entretanto, existem algumas especificidades, nós chamamos de alguns marcadores sociais, classe social, gênero, e entre eles o geracional, né? Então, de fato, né, a gente tem que observar também essas singularidades, vamos chamar assim, né? Então, de fato, as mulheres, digamos assim, mais jovens, né, talvez até pela disponibilidade, enfim, pela maneira, né, como se dá a socialização, porque também é preciso reconhecer que o uso do álcool, ele é um ato social, né? O ato de beber é um ato social, ou seja, é marcado pela socialização, pelo compartilhamento, né, de valores, de códigos, enfim. Então, a juventude, né, certamente, numa fase da vida muito mais aberta a essas experimentações, ela pode estar mais sujeita, sim, a ter um acesso, a ter um consumo, digamos assim, né, até mais potencializado do que outras fases da vida, o que não quer dizer que essa questão não apareça. Né? Mas, por exemplo, na pesquisa que eu conduzi nos Alcoólicos Anônimos, por exemplo, eu via na sala mulheres jovens, né? Que tinham esse problema, né? Enfim, estavam lá compartilhando suas experiências, assim como também nós tínhamos mulheres mais maduras, enfim, né, com mais idade. Então, é preciso observar esses marcadores, né? O marcador de gênero, sobretudo, então aí o alcoolismo feminino, e de outro lado, a questão propriamente geracional e ligar isso à própria sociabilidade, ao próprio modo de vida, por exemplo, das mulheres mais jovens, para poder entender, acho que de uma maneira mais completa, esse problema. Graziela, qual é a faixa etária das mulheres que estão mais receptivas a tratamento contra o alcoolismo? A jovem, a mulher de meia idade, a idosa? Quando as mulheres chegam à nossa associação, elas respondem uma pesquisa. Então, a gente recebe mulheres a partir de, a maioria, tá? 30, 28, até 60 anos, 60. As
de menos de 28 anos e acima de 60 são poucas, né? Mas procuram. A gente já teve uma menina de 18 anos, na verdade ela tinha 17, a gente precisou envolver a família, que já estava dependente de álcool, com 17 anos, né? Então, mas a grande maioria, a faixa principal, assim, é dos 30 aos 50 anos. Como é esse tratamento? O que vocês sensibilizam a mulher jovem, a mulher de meia idade, de que maneira? Então, só quero reforçar, né, que esse programa fala das ODS 3 e 5 e a nossa associação está muito em linha com isso, né? A gente Nós começamos trabalha... o programa falando das ODS. Aliás, esse é o nosso programa, né? Brasil ODS, que fala então, das 17 ODS. A gente está muito em linha com a ODS 3, especificamente a 3.5, que é reforçar a prevenção e o tratamento dos problemas decorrentes de substâncias, incluindo abuso de drogas entorpecentes e uso nocivo de álcool. Então, a nossa ONG é uma organização não governamental, né, uma organização que ajuda o trabalho que o governo deveria fazer, a gente faz, né, a gente participa desse trabalho, enfim. Então, a gente reforça a prevenção, levando informações tanto nas nossas redes sociais, no nosso site, a gente vai em comunidades, em ONGs, em empresas, e a gente fala de prevenção, escolas, né, e a gente trabalha e ensina as pessoas que estão ali, não simplesmente vai lá e faz uma palestra, mas a gente prepara todas as pessoas que estão envolvidas ali com a empresa, enfim. Então, a gente está muito, muito em linha com isso e também de dar esse assistencialismo através da nossa associação. Como? Elas chegam, a gente faz um acolhimento, uma voluntária conversa, acompanha essa mulher durante o primeiro mês dela. O que eu já falei dos nossos grupos terapêuticos, né, das nossas reuniões de partilha, a gente trabalha com que é chamado de combo de recuperação. Então, a gente fala para ela, olha, é muito importante que você procure uma psiquiatra, de preferência mulher, a gente é muito rigorosa com isso, né? Não desmerecendo de forma nenhuma os profissionais homens, mas a gente orienta para que seja procurada uma profissional mulher com especialização em dependência química, porque existem muitas outras doenças mentais associadas ao alcoolismo na mulher, principalmente a depressão. Então, não adianta ela querer parar de beber se ela tem uma depressão associada, é mais difícil, né? Então, questões como doenças como bipolaridade, transtorno de ansiedade, isso tudo, né, tá ali no bolo do alcoolismo com a mulher. Na mulher, né? Exatamente. Muito bem. Agora nós vamos ouvir a Rádio Ouro. Complementar um pouquinho? Claro que sim. Fica à vontade. Não, só complementando, né? Eu acho que essa questão que foi dito é importante criar essa relação e reconhecer a questão de gênero como parte desse problema, né? Então, espaços de mulheres compartilhando suas experiências com mulheres é fundamental para essa recuperação, né? Nessa pesquisa que nós conduzimos, por exemplo, eu pesquisei nas reuniões femininas, são reuniões que só mulheres frequentam. E são espaços de gênero fundamentais, onde as mulheres conseguem, aí sim, compartilhar suas experiências sem aquelas pressões de estigma, do preconceito, da discriminação. Então, só para complementar, a importância, né, de se oportunizar espaços de gênero femininos, onde as mulheres possam compartilhar suas experiências. Vamos agora ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem OMS alerta para a necessidade de regulamentar propagandas de bebidas alcoólicas. A Maíra Lopes, de Nova York, tem as informações. Um novo relatório da Organização Mundial da Saúde destaca o uso crescente de técnicas sofisticadas de propaganda no setor de bebidas alcoólicas e a necessidade de uma regulamentação mais eficaz. O estudo mostra que os jovens e consumidores frequentes são os principais alvos das peças publicitárias, muitas vezes em detrimento da sua saúde. Segundo a OMS, em todo o mundo, 3 milhões de pessoas morrem a cada ano como resultado do uso nocivo de álcool, uma a cada 10 segundos, representando cerca de 5% de todas as mortes. Um número preocupante das mortes relacionadas ao álcool ocorre entre pessoas mais jovens. De acordo com os dados da OMS, o consumo exagerado de bebidas alcoólicas é responsável por 13,5%
de todas as mortes entre pessoas entre 20 e 39 anos. Para o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, o álcool rouba a vida e o potencial dos jovens, suas famílias e sociedades. Ele adiciona que, apesar dos claros riscos para a saúde, os controles sobre a comercialização do produto são muito mais fracos do que para outros psicoativos. Assim, Tedros Ghebreyesus afirma que uma regulamentação melhor, bem aplicada e mais consistente do marketing do álcool salvaria e melhoraria a vida dos jovens em todo o mundo. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes. Continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje falamos sobre mulheres e alcoolismo com Graziela Santoro e Edmilson Antunes, que é professor da USP. Franklin, o que os nossos seguidores voltaram a respeito do tema do programa de hoje? É isso, João. A cada programa que nós fazemos aqui na Rádio Brasil Atual, nós realizamos uma enquete. Não tem um estudo científico, como o estudo feito pelo Edmilson, por exemplo, né? Mas dá para ter uma noção de como que as pessoas pensam a respeito do tema que nós vamos abordar nos nossos programas. E para o programa de hoje, a gente lançou a seguinte questão: você conhece alguma mulher alcoólatra? E o resultado foi o seguinte: os 64% das pessoas disseram que sim, contra 36% que não conhecem nenhuma mulher que sofre com os problemas do alcoolismo. Tá? E eu queria fazer uma questão, Joel, para o Edmilson, assim como para a Graziela, a respeito da questão do alcoolismo. Tá? Sempre que se fala em alcoolismo, né, o alcoolismo, o consumo de qualquer outra droga, seja ela lícita ou ilícita, a primeira coisa que vem à mente de muitas pessoas é pela proibição. Tem que resolver, vamos proibir, então, o uso, né, o consumo. E a gente sabe, historicamente, que isso não funciona. Né? Não funciona lá para trás na proibição da bebida alcoólica, né? Não só no Brasil, como em outros países, como a questão da lei seca nos Estados Unidos. Né? Isso aumenta o tráfico, aumenta o contrabando, enfim, não resolve o problema. Né? E como nós estamos vendo hoje, inclusive no Brasil, com as drogas ilícitas, né? Que o proibicionismo também não resolve o caso. Então eu coloco a questão tanto para o Edmilson como para a Graziela. O que pode ser feito para diminuir o consumo, no caso específico do programa de hoje, do álcool? Vamos começar pela Graziela. Tem um exemplo muito bacana na Islândia. Eles reduziram bastante o consumo, existe um relatório da Organização Mundial de Saúde, da Saúde, né, chamado SAFER, e nesse relatório existem as orientações para que todos os países, os governos sigam, né, e seguindo essas orientações, a gente já consegue uma redução no consumo, né. Eu vou falar assim de cabeça o que eu me lembro, mas a questão da prevenção, da educação nas escolas, né, a partir de 6 anos de idade, você já pode conversar com as crianças sobre isso. Eles também fizeram um trabalho no contraturno, né? Então, atividades físicas para essas crianças, para que elas possam, crianças jovens, né, adolescentes, pré-adolescentes, possam ter a sua agenda cheia de atividades. Né? Existe um horário para que os bares fechem. Eu acho que aqui no Brasil a gente teve uma experiência muito positiva com a questão do cigarro, né? A gente precisa seguir esse caso, o que foi feito para os cigarros, né, a gente precisa replicar aqui no Brasil, acho que no mundo, né, mas aí estou falando aqui do nosso país, né, e pegando esse relatório, né, o relatório ele fala, olha, bairros em que tem vários bares e distribuidoras de bebida, a violência aumenta, e a violência aumenta por conta do consumo, né? Então, não dá para ter um bar colado no outro, né? Precisa ter um distanciamento, isso precisa virar lei, né? Quanto mais distante tiver um bar do outro, e com horários específicos de abertura e de fechamento, não é virar madrugada bebendo, né? Então, isso assim, são coisas que foram testadas, né? A questão, de novo, da prevenção, a questão do delivery, não deveria existir, pode parecer um radicalismo, mas o delivery aumenta o consumo, né? Então, a pessoa precisa se esforçar. Não, eu quero beber, então eu vou ter que pegar meu carro, pegar um Uber, sair para ir comprar, mas não ter um delivery entregando bebida para mim, né? Para nenhuma pessoa, né?
Enfim, existem várias outras orientações, então esse relatório chama SAFER, e é muito importante que a gente tenha esse conhecimento, que o Brasil olhe para isso e comece a agir de acordo com essas orientações da Organização Mundial da Saúde. Perfeito. Edmilson. Perfeito, Graziela. Eu vou na mesma linha. Eu acredito que nós temos que pensar essa questão sobre vários ângulos, né? De um lado, como foi dito, o proibicionismo, né? O chamado proibicionismo, de fato, ele acaba talvez criando mais problemas, né? Como foi o caso da lei seca nos Estados Unidos, que é um exemplo clássico, né? Onde foi proibido o consumo, a venda, enfim, do álcool, e isso acabou gerando uma série de problemas, inclusive associados à violência, né? Então, a gente precisa atuar em várias frentes, e entre elas, eu acredito, a educação, né? Certamente a educação e saúde, e o que foi dito na reportagem há pouco, a questão da publicidade. Nós temos um problema sério no Brasil, já houve tentativas de se regulamentar essa questão no Brasil, mas o lobby formado, sobretudo pelas empresas, enfim, né, as indústrias de bebidas, é muito forte. Ou seja, no Brasil hoje, você não tem, acho que, se não me engano, é proibido talvez o teor alcoólico de 10 ou 12, quer dizer, tanto que bebidas de alto teor alcoólico, você não tem propagandas, por exemplo, em horário nobre, né? Você tem muito mais tarde da noite. Já bebidas, né, de teores alcoólicos um pouco mais baixo, essas você acaba tendo propaganda, inclusive, em horários nobres, né? E é preciso regulamentar isso. Havia uma proposta de se baixar a gradação para meio, né? Meio grau, né? O que praticamente impediria propagandas em qualquer horário, né? Considerado nobre, assim, que crianças estão na sala, enfim, vendo televisão. Mas isso não passou. Então, nós temos um problema sério aqui no Brasil. Em outros países, essa regulamentação existe, como foi dito, né? Na França, inclusive, por conta da chamada Lei Evian, uma lei, se não me engano, dos anos 1990, foi criada uma regulamentação para que as garrafas, enfim, de bebidas alcoólicas tenham lá um selinho da mulher gestante com uma tarja, ou seja, já alertando para os agravos que o uso do álcool, por exemplo, na gestação pode causar. Então, a gente precisa avançar, eu acredito também nessa linha. E além, claro, de falar com as crianças, e sobretudo com os pais, né? Os pais precisam falar para as crianças e precisam ser orientados como falar com os filhos sobre bebidas alcoólicas. Como eu disse anteriormente, as experimentações, né? No passado era muito comum, né? Crianças bebendo a chamada sangria, né? Que era um vinho diluído com água. Quer dizer, imagine só, né? Isso no passado existia. Então, nós precisamos criar mecanismos de alerta, de educação e saúde, que possa justamente mostrar para a população que o uso do álcool, feito de uma maneira sem nenhum controle, ele pode certamente gerar agravos. Agora, de fato, o proibicionismo por si só não me parece uma boa solução. O relatório Luz de 2022, sobre a Agenda 2030, a pandemia aumentou a exposição de fatores de risco com o uso do álcool. Nos últimos 3 anos, não houve políticas governamentais de controle adequadas. Cresceu a propaganda de álcool em diversos meios e também a venda desregulada em aplicativos, como já disse aqui uma dos nossos entrevistados. O consumo abusivo de bebidas alcoólicas aumentou mais de 18% em 2021. Bom, o Edmilson já adiantou alguma coisa, Graziela, mas o que pode ser feito diante desse cenário? Eu acho que é isso que ele falou, né? É muito importante que também a gente tem no Brasil, né? Menores de idade, menores de 18 anos não podem consumir. Parece que essa lei não existe, né? Por mais que seja é uma proibição, mas eu acho que a proibição precisa ter uma lógica, a pessoa precisa entender, né? E aí, de novo, né, a gente falar essa educação, né, para que as crianças, né? Eu acho importante falar com os pais, mas veja só, se uma criança está na escola e na escola eles falam, olha, o cigarro causa câncer disso, câncer daquilo outro, nananã. A criança chega em casa, se a criança vê o pai ou a mamãe fumando, fala, papai, mamãe, por que você está fumando? Né? Porque o cigarro causa... E a criança é muito questionadora. E quando você ensina para ela desde pequena, ela vai crescer com aquela informação. Ela precisa entender por que ela não pode utilizar. Né? E o álcool a mesma coisa, né? E o que acontece é justamente o contrário, são os pais incentivando
E a escola, né, e aí o governo também, a gente precisa, né, as organizações também não governamentais, enfim, cada vez mais levantar essa bandeira, né, porque o álcool, ele causa, não estou falando da dependência, não estou falando da doença, do alcoolismo, mas ele causa mais de 8 tipos de câncer, inclusive câncer de mama, né, ele potencializa essas questões de determinados tipos de câncer, ele causa doenças cardíacas, ele causa doenças hepáticas, né? Ele causa osteoporose, né? O álcool, ele potencializa as violências, né? O abusador, ele vai ser sempre violento, vai ser sempre um abusador, mas o álcool, numa relação abusiva, ele torna o abusador mais violento e a mulher mais vulnerável, né? E acidentes de trânsito, inúmeros acidentes de trânsito com mortes, né? A maioria das mortes evitáveis no mundo são causadas por consumo de álcool, né? Então, a gente precisa começar a falar sobre isso, principalmente, no meu entendimento, nas escolas com as crianças desde pequenininhas. Esse é um destaque importante, né? Conversar com as crianças nas escolas, sensibilizando como evitar o uso, o consumo de bebidas alcoólicas, mas aí esbarra no aspecto cultural que o Edmício citou, viu, Graziela? Quando existe um hábito nas famílias que passa de geração para geração. Ele falou o Frank falou do vinho, né? Não, aliás, o Edmilson falou do vinho, na sangria, né? E existem outras, né? O vinho, ou mesmo a cerveja, que passa de geração para geração, e que a criança e que a própria família incorpora aquilo como algo saudável, né? Porque faz parte da interação familiar. Como combater isso? Então, eu venho de uma família de alcoolistas, né? Eu sou uma alcoolista, eu não consumo álcool há quase 14 anos. A minha mãe era alcoolista, meus primos alcoolistas, dependentes de álcool e outras drogas, cocaína, principalmente. E eu cresci nesse ambiente, né? Acreditando que aquilo ali era um ambiente saudável, né? Na minha família, por estar num ambiente extremamente disfuncional e num ambiente em que pessoas estavam também muito doentes, né? Eu fui criada com exemplos muito ruins, né? Não tenho amor e gratidão enorme pelos meus pais. Já entendi a minha história familiar e já perdoei, né? Mas eu acho que o conhecimento, tem uma frase aí, né, sem querer ser, enfim, conhecimento é poder. Então, eu acho que é claro que as famílias precisam, né? Tanto é que o nosso tratamento, quando a gente acolhe uma mulher, a gente acolhe a família dela toda, porque a família inteira precisa se tratar. E provavelmente, até nas nossas pesquisas, mais de 90% das mulheres que responderam a nossa pesquisa afirmam que vem de família de pessoas que consumiam álcool, mais de 90%. Né? Então, a gente envolve a família para que elas sejam orientadas e para que elas entendam sobre todo o malefício, toda essa questão que vem de geração em geração. Eu me sinto privilegiada de poder, eu falo de brincadeira, romper uma maldição hereditária, né? Mas acaba que é isso, porque vem desde o meu bisavô, que era um traficante de bebidas em Salvador, né? Na época da lei seca. Né? Então, isso vem de geração em geração. E eu agora, com conhecimento, né, eu posso mudar as próximas gerações. As minhas filhas sabem a minha história toda. Né? As minhas filhas têm o conhecimento que eu não tive. Mas mesmo elas, na época que eu bebia, né, elas já se incomodavam com aquilo. Né? Então, eu acho que, de novo, se na escola... Né? Não estou querendo botar essa responsabilidade toda na escola. Eu acho que tem que ter, né, propaganda na televisão, em todos os meios de comunicação, falando dos malefícios. Mas, mais uma vez, na escola, se a criança, desde pequenininha, como é feito com cigarro, ela é orientada e é mostrado para ela. A gente tem um projeto em parceria com a UFMG, né, a Universidade Federal de Minas Gerais, com a doutora Ana Brunialti, que chama Um Copo no Corpo. Então, a gente está preparando ainda, a gente vai nas escolas e mostra todo o trajeto que o álcool faz no sistema nervoso central, a gente fala de todos os malefícios, depois tem uma gamificação e depois tem um bate-papo com essas crianças de 11 a 13 anos.
né? E essas crianças são questionadoras. Elas vão levar para dentro da casa esses questionamentos. Esse seu depoimento é muito importante. Como você conseguiu sair dessa situação do vício do álcool? Então, a minha mãe já tinha parado de beber, porque ela teve câncer de mama, né? E ela só parou de beber quando ela teve o câncer, infelizmente, né? E aí eu estava no auge do meu alcoolismo, fui morar com ela, com as minhas filhas, porque eu tinha passado por um episódio em que eu tranquei as minhas filhas dentro de casa, eu morava sozinha, já estava separada, eu tranquei as minhas filhas dentro de casa e fui para a rua beber, elas eram pequenininhas, uma tinha 3 anos, a outra tinha 6, né? E eu jurei para mim e para elas que eu voltaria, quer dizer, já era um absurdo, o conselho tutelar já tinha que ter feito alguma coisa, mas enfim, e já foi um absurdo eu ter trancado elas dentro de casa e eu não voltei. Eu voltei no dia seguinte, totalmente alcoolizada, sem lembrar do que eu tinha feito. E aí eu pedi a minha mãe socorro, eu realmente ali eu estava numa situação muito ruim, eu pedi ajuda à minha mãe, e a minha mãe, coitada, ela falou, vem morar comigo, né? E era tudo que eu queria, porque aí minha mãe ficou com minhas filhas e o meu alcoolismo só piorou, porque aí eu não precisava me preocupar com as minhas filhas, né? Só que um dia ela me chamou, eu saí com um namorado, né? É importante falar que os relacionamentos, eles são um grande gatilho para as mulheres que têm a dependência do álcool. Muitas recaem por conta de relacionamentos, e eu estava num relacionamento, mais um relacionamento abusivo, eu fui espancada, eu levei muito soco na cabeça, muito soco no rosto, desmaiei. Meu irmão me encontrou, né, no meio da rua desmaiada, porque essa pessoa que me espancou foi lá avisar que eu tinha agredido ele. E aí o meu irmão me encontrou na rua desmaiada e me levou para casa, e minhas filhas me viram chegar, machucada, ensanguentada, e aí a minha mãe, eu dormia, eu misturava álcool com remédios, né, antidepressivos, calmantes, eu fazia um coquetel louco, e aí no dia seguinte a minha mãe muito sabiamente esperou eu acordar, né, antes que eu voltasse a beber, ela falou, olha, você vai procurar ajuda, você é uma alcoólatra, que na época ainda falava alcoólatra, né? Ela falou, você é uma alcoólatra e você vai procurar ajuda, porque se você não procurar ajuda, eu vou te botar para fora de casa. E aí eu acordei, porque eu vivia meio que em Nárnia, assim, era uma abdução total mental, né? E eu ainda pensei assim, eu vou para casa do meu namorado e ela vai ficar com minhas filhas. Ela falou, olha, eu vou te botar para fora com as suas filhas. Você vai embora daqui com toda a dor no meu coração, você vai embora daqui com as suas filhas. Eu estava toda endividada, né? Porque e a idade das suas filhas na época, qual era? Minhas filhas uma tinha 12 e a outra tinha 15, por aí. Quer dizer, eu bebi muito, né? Eu fiquei muito tempo na casa da minha mãe bebendo, e elas sofreram absurdamente, né? Mas é importante falar que eu também sofri, né? Para que as mulheres não se sintam culpadas, eu já me perdoei, eu estava muito doente. Mulheres que estejam bebendo e ouvindo, né, não se culpem, vocês estão doentes, precisa ajuda, né? Mas isso é muito importante, o teu depoimento, porque isso vai ajudar muitas mulheres e jovens a saber quais as consequências da utilização excessiva do álcool. Edmilson, é um aspecto de estímulo ao consumo do álcool na sociedade. Eu já vi muitas frases assim, eu bebo para me tornar interessante, eu bebo para tornar as pessoas interessantes, e acabam perdendo a linha. Como evitar isso? Sim. A partir do depoimento dado pela Graziella. Sim, o depoimento da Graziella é muito importante, muito potente, né, muito marcante, e de uma certa forma, enfim, materializa bem, né, o drama e o grave problema que é o alcoolismo, né. Muitas histórias de vidas que eu ouvi também durante a minha pesquisa, também eram relatos de partilhas, né, relatos de violência, de perdas na família, porque há uma questão que tem que ser ressaltada: o alcoolismo, o álcool, né, ele tem os seus agravos no corpo físico, né, os problemas que podem ocorrer, tanto do ponto de vista físico quanto mental, mas também tem agravos no que a gente chama do plano
plano moral, vamos chamar assim, né? Que tem a ver com a família, com as relações de trabalho, enfim, o papel social de mãe, né? A questão da maternidade, é uma série de questões sociais que também são afetadas, né? Quando o uso do álcool ele já está num nível que pode representar um agravo, um problema. Então, essa dimensão física e moral, elas precisam ser abordadas conjuntamente, né? A história, a vivência da Graziella, acho que é fundamental. Agora, em relação ao que você me colocou, de fato, o uso do álcool é um ato social, né? Então, as pessoas, elas bebem para se relacionarem, né? E é muito curioso isso, né? Porque se você vai numa festa e bebe de forma, um uso considerado abusivo, por exemplo, nem sempre esse uso é censurado. Agora, se você chega num bar sozinho e bebe a mesma quantidade de bebidas, certamente as pessoas vão te olhar de forma estranha. Ou seja, o álcool está muito regado, né? Está muito envolvido com a sociabilidade. Então, as pessoas muitas vezes bebem certamente para isso, para chamar atenção, com uma questão de potencializar uma certa autoestima, o que, de fato, somente vai agravar o problema, né? Muitas vezes, né? Então, é preciso, acho que, abordar a questão do uso do álcool, levando-se em conta a sua dimensão social. Claro que a questão física, orgânica, ela é fundamental e tem que ser tratada, como muito bem colocou a Graziella, mas também é preciso abordar essa outra dimensão que envolve o aspecto que nós chamamos de relacional, né? O âmbito relacional que está envolvido também aí na questão do uso do álcool. E concordo plenamente com o que a Graziella falou, acho que a família é uma esfera fundamental. Numa pesquisa anterior que eu fiz, uma expressão muito usada pelos membros dos AAS era que o alcoolismo era uma doença da família, né? Eles definiam o alcoolismo como uma doença da família. Afeta o indivíduo, mas ela também afeta todos aqueles que convivem com esse indivíduo. Então, a família também tem que ser abordada, tem que ser também cuidada dentro desse problema que é muito complexo. Você está acompanhando o Brasil DS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje falando sobre mulheres e alcoolismo com Graziella Santoro e Edmilson Antunes. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Ouça agora o meu companheiro Frank Valverde. Você deve, para fazer isso que o Joel disse, seguir o Observatório Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. No Instagram é @Observatório 3 Setor, o 3 em numeral. No facebook.com/Observatório 3 Setor, o 3 também em numeral. Nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do Observatório e no YouTube. Lá você também encontra entrevistas e quadros como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a nossa sociedade. Para isso, basta buscar por Observatório 3 Setor, o 3 sempre em numeral. E eu gostaria de colocar uma questão, Joel, nós já estamos caminhando para o final do programa, e as pessoas às vezes dizem o beber socialmente, né? Existe uma medida de se beber socialmente e você ser um alcoolista, como é tratado as pessoas hoje que são dependentes do consumo de álcool? Edmilson. Pois não. Eu acho que aí é preciso pensar um pouco a questão, como eu disse, sobre vários ângulos. Há uma medida, sim, se a gente pegar os manuais da OMS, enfim, do próprio DSM-4, que estabelece, né, a quantidade de doses, né, tanto para homens quanto para mulheres. Você pode ter uma certa gradação, digamos assim, né, do chamado consumo considerado abusivo, né, o chamado beber binge, né, o binge, né, que é aquele beber, enfim, que ocorre de forma compartilhada e muitas vezes também numa dimensão mais considerada abusiva, né, um consumo maior, né? Mas também, quando a gente fala do beber social, né, sobretudo quando a gente analisa essa questão pela ótica das chamadas ciências sociais, enfim, você vê que há essa dimensão da sociabilidade, que regra, quer dizer, aí nós podemos dizer que é uma regra tácita, né? Não é uma regra escrita, né? Onde as pessoas utilizam o álcool, né? Nos ambientes, enfim, em festividades, celebrações, né? Como uma forma de regular essas relações.
né? Então, aí é um outro tipo de enfoque, né? Mas é preciso observar também as gradações, né, que são estabelecidas, né, e que estabelecem aí, então, o tipo de beber, o beber considerado abusivo, o beber considerado moderado, e aí, claro, o beber compulsivo, né, que aí você está num estágio já da dependência, né? Mas, de uma certa forma, o beber social, ele corresponde muito mais a essas possibilidades, né, de um uso que faz uma espécie de mediação, né, entre as pessoas e estabelece os vínculos, né? Graziela. Então, a Organização Mundial de Saúde afirma que não há doses seguras para o consumo, né? Mas também existe, né, uma orientação de até 30 gramas por dia, que seriam 3 copos de chopp, 2 latinhas de cerveja, uma dose de uísque tem 27 gramas, então já seria por dia, né? E 3 taças de vinho. Como o Edmilson falou, o beber em binge, ele é muito utilizado pelos jovens, por isso a preocupação. Porque o binge é você beber uma enorme quantidade de álcool num tempo muito reduzido. Então, quando tem essas festas universitárias, tipo, chega mais cedo, que de 10 à meia-noite a bebida é liberada, a garotada vai e bebe, e aí isso pode dar uma intoxicação alcoólica, um coma alcoólico, né? E isso é muito prejudicial, e os jovens fazem muito isso, né? Então, é muito importante que, eu queria só complementar também o que o Edmilson falou antes, que eu acho muito importante, a questão da autoestima na mulher. Por isso, a ODS 5, que a gente também, né, a gente está falando de ODS, a ODS 5, que é alcançar a igualdade de gênero e empoderar mulheres e meninas. As mulheres bebem muito por questões emocionais, né? Muitas de nós tinham uma baixa autoestima, né? E trabalhar a autoestima, trabalhar o empoderamento dessas mulheres faz parte do processo de recuperação delas para nós da associação. Tá bom, gente? Então, é isso que eu queria deixar. Ótimo o seu destaque. O consumo de álcool no Brasil supera a média mundial e apresenta taxas superiores a mais de 140 países. Os dados são da OMS. O número de óbitos totalmente atribuíveis ao álcool entre mulheres aumentou 23% em um ano, entre 2019 a 2020. As informações são do Panorama 2022 sobre álcool e saúde dos brasileiros, do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, o CISA. É um dado alarmante, Edmilson. Certamente. E o que mais chama atenção é que, embora os dados mostrem isso, mas o que a gente nota, como a gente já observou aqui, a Graziela também reforçou, por conta do estigma, do preconceito, muitas vezes essas questões acabam não se publicizando, né? As mulheres demoram para buscar ajuda, não encontram espaços onde elas possam compartilhar, né, as suas experiências, todo esse drama que é vivido em torno do alcoolismo, né? Então, é um problema muito sério, né? E muitas vezes as pesquisas subnotificam, né? Quer dizer, não subnotificam porque as mulheres não se sentem mesmo à vontade para assumir, né, que tem esse problema, que são doentes, enfim, há muito estigma ainda, né? Nós vivemos numa sociedade, como a Graziela reforçou anteriormente, patriarcal, né, uma sociedade patriarcal, e esse problema no alcoolismo é muito sério, porque as mulheres elas são muito discriminadas, né, tanto no sentido de reconhecer o problema, né, no uso do álcool, mas também no tratamento, né, na pesquisa que eu realizei dentro dos Alcoólicos Anônimos, muitas mulheres reclamavam, né, reclamavam de assédio, reclamavam de brincadeiras sexistas, reclamavam que elas não conseguiam numa sala mista, né, com a presença de homens, elas não se sentiam à vontade, e muitas deixaram de frequentar os Alcoólicos Anônimos por conta disso, né? Então, os espaços de gênero, né, as chamadas reuniões, por exemplo, femininas, como eu trabalhei, são essenciais, eu diria, porque conseguem, né, pelo menos oportunizam, né, essa possibilidade para as mulheres compartilharem as suas experiências sem essas pressões todas que as relações de gênero, as chamadas assimetrias de gênero, né, que estabelece uma espécie de hierarquia entre homens e mulheres no uso de bebidas alcoólicas e no tratamento, acarretam. Nós já entramos no último bloco do nosso programa. Frank, em 2 minutos você conseguiria dar as informações importantes que você tem a respeito do observatório, dos seus seguidores?
Perfeito. Eu gostaria de dar um destaque, já que nós estamos falando hoje sobre mulheres e alcoolismo, uma matéria que saiu no site do Observatório do Terceiro Setor, uma matéria que foi escrita pela Yara de Andrade, que diz o seguinte: efeito pandemia, em 2020 teve o maior número de mortes por álcool no Brasil. Acho que isso é um dado importantíssimo, né, englobando tanto homens como mulheres. Essa matéria foi feita com base no DataSUS, né, do Centro de Informação sobre Saúde e Álcool, o CISA, que revelou na publicação Álcool e a Saúde dos Brasileiros, Panorama 2022, que diz lá em 2020, né, quando iniciou a pandemia, o primeiro ano, né, houve 8.169 mortes totalmente vinculadas com a questão do consumo de álcool no país. Né? Então, convido a todos e todas para lerem essa matéria no site do Observatório do Terceiro Setor, Joel. Muito bem, Franklin. O último inventário do AA de 2018 apontou que cerca de 13% dos participantes eram mulheres. Eu quero destacar mais um dado aqui. O consumo de álcool no país chega a 13 litros por ano. Né? Desses 13 litros, 4 litros são consumidos por mulheres. Em pesquisa feita pela Escola de Artes e Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, se constatou que encontros do Alcoólicos Anônimos só para mulheres tendem a ser mais eficientes no tratamento do que em grupos mistos. No início do programa, a Graziela falou isso. Foi confirmado também, né, nesse levantamento. Edmilson. Sim, Joel. Certamente. Nós temos poucas, né? Pelo menos na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo conta com aproximadamente 120 grupos de AA espalhados por todas as regiões da cidade. E apenas 2 grupos, pelo menos até o momento que nós pesquisamos, oportunizavam e ofereciam reuniões só de mulheres. Então, veja que é muito sério. Quer dizer, você não tem esses espaços, né? Mesmo dentro do próprio AA, que, enfim, tem as suas especificidades, né? A sua importância. É uma irmandade, como se diz, bastante reconhecida no tratamento e no cuidado do alcoolismo, né? Mas mesmo dentro no seu interior, há uma certa dificuldade também em se admitir esses espaços, né? Só de mulheres. E o que é diferente, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem muito mais reuniões só de mulheres. Em países europeus também isso acontece. Então aí também é preciso observar as questões culturais, né? Como já foi observado aqui, que também influenciam, né? na criação e na possibilidade da criação desses grupos femininos, ou desses espaços de gênero, como nós chamamos, nos quais as mulheres podem compartilhar as suas experiências. Franklin, numa frase de destaque final do programa. Uma síntese, Joel, do programa de hoje. A solução do alcoolismo passa fundamentalmente por a questão da educação. Educando as crianças e jovens, nós evitaremos alcoolistas no futuro. Professor Edmilson, seu destaque final. Eu queria mais agradecer a possibilidade de estar aqui, Graziela, Joel, todos vocês, e dizer isso, né? Eu acho que a educação certamente é o caminho, né? No sentido de podermos avançar, sobretudo para quebrar esses estigmas de gênero. Acho que quando a gente fala do alcoolismo das mulheres, é preciso reconhecer as especificidades que esse alcoolismo tem, sobretudo aquelas relacionadas às assimetrias, às desigualdades de gênero. Talvez assim a gente consiga oportunizar espaços nos quais as mulheres vão poder compartilhar suas experiências e encontrar um caminho aí para manterem a sobriedade. Obrigado. Seu destaque final, Graziela, agradecendo a sua entrevista e parabéns pelo seu depoimento e pelo seu trabalho realizado na Associação das Mulheres Alcoólicas. Obrigada. Eu quero aproveitar esse finalzinho para convocar as mulheres que estão assistindo, né, os familiares que estão ouvindo, que nos procurem, né, no Instagram, né, alcoolismo_feminino, o nosso site, Associação Alcoolismo Feminino, né, nós somos uma organização não governamental que acolhe mulheres que desejem entender sobre esse universo do consumo de álcool, familiares também, né, e quero dizer que o meu alcoolismo não me define, né, eu não sou uma mau caráter, eu não era, né, uma mau caráter, desculpe o termo de novo, uma vagabunda, né, nem nada disso, né? Eu estava muito doente e eu precisava de muita ajuda. E só para finalizar, assim, a família, não se culpem, né, pela família estar adoecida, porque provavelmente ela já era uma família adoecida antes de você começar a beber.
tá? Procure ajuda, mulher, a gente pode te ajudar. Obrigada. O Brasil ODS está terminando. Eu agradeço a presença de Graziela Santoro, publicitária, facilitadora de diálogo saudável e presidente da Associação Oculismo Feminino. Edmilson Antunes, antropólogo, professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Ele é também professor na Escola de Enfermagem aqui da USP Leste e da Escola de Enfermagem da USP Ribeirão Preto. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 9 horas, acompanhe o nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.